Já estamos de volta com o Câmara Entrevista de hoje. Nós estamos batendo um papo com o Marcos Mack, contabilista, falando muito sobre imposto de renda. E o assunto nessa volta após o intervalo é isenção do imposto de renda. A gente sabe aproximadamente o valor deve ser para declarações rendimentos a partir de R$ 28.100. R$ 28.100. Deve ficar mais ou menos nessa casa. Então, abaixo disso, teoricamente, a pessoa não tem que fazer a declaração. Mas nem todos que não tiveram esse rendimento vão ficar totalmente sem declaração, né, Marcos? Como é que funciona isso? Bom, funciona que existe um leque de ajustes. Então, o que significa isso? Você, de fato, não ganhou 28.100 acima de 28 mil Uma hipótese, a pessoa ganha um salário mínimo por mês, teve rendimento em torno de R$ 10.000 no ano, como é que fica a situação dela? Bom, então vamos partir do seguinte princípio. Por si só, aí não há o que se preocupar. Mas, se ela vendeu um imóvel no ano, ela tem que declarar. Ela tem que prestar contas. Quer dizer, ela não vai pagar o imposto de renda. Não, ela tem que prestar. Mas tem que declarar. Paulo, é muito importante as pessoas terem uma base assim. Outro dia uma senhora ligou para mim e falou assim, viu, eu tenho umas coisinhas, não sei o que lá, tal, eu tenho que declarar? Aí eu comecei a fazer algumas perguntas e falei para ela, sim, a senhora tem que declarar, porque a senhora possui bens que obrigam a isso. Não, mas eu não quero pagar imposto de renda. Eu falei para ela, e quem disse que a senhora vai pagar imposto de renda? Então, a Receita, o que ela quer? É a informação. Esse é o fator. Se vai dar imposto a pagar, se vai dar imposto a restituir, ou não vai dar nenhuma coisa nem outra, isso é mera consequência. Já disse isso aqui, vou repetir. O importante é o seguinte, o que pega é a falta de informação. Tá? A pessoa fez a informação bem feita, isso não gerou imposto, não porque tem imóvel, ninguém paga imposto por ter imóvel. Você paga imposto porque você ganhou para poder comprar esse imóvel, não porque você tem o imóvel. Mas existe, então, voltando à sua pergunta, a pessoa não alcançou, mas ela tem a negociação do imóvel, ela tem a compra do imóvel, ela tem uma poupança que ultrapassa os R$40 mil. Entendeu? Ela tem, por exemplo, uma atividade, ela tem um sítio, alguma coisa que envolve atividade rural. E esse rendimento, às vezes, ele praticamente é isento em 80%, a questão do cultivo. Então é o seguinte, ela por si só acha que porque ela não alcançou, ela não tem obrigações. E aí eu vou me estender na nossa primeira conversa aqui, fora do ar. Tem uma máxima do pessoal dos 65 anos. Da idade. Não, minha sogra tem 92, ela não precisa declarar. Quem disse isso? Onde está escrito isso? Não existe idade que te livre ou te desobrigue de declarar imposto de renda. Existem situações. Então, é aquilo que vou repetir. Não alcançou, o rendimento não alcançou, não. Ela não tem valores, os bens dela são valores pequenos, não ultrapassa a casa dos R$300 mil, tá? Então, ela não tem nenhuma a situação que envolve esse leque que nos obriga a fazer a declaração, ok, ela tá bonito no pedaço. Mas eu vou te dizer uma coisa, o Brasil hoje, o ano passado, foram declarados, se eu não estiver enganado, em torno de 28 milhões de pessoas obrigadas a fazer a declaração. Na minha concepção, isso é muito maior, tá? Por quê? Porque tem muita coisa que às vezes as pessoas fingem que não entendem, né? Porque não tem. E quando o melhor é você declarar, entendeu? Já aconteceu comigo inúmeras vezes de pessoas irem até o escritório, até orientadas por advogados. Por quê? No momento em que ela foi fazer um inventário ou uma escritura de usufruto, ela estava irregular perante a Receita. Então, o próprio sistema judiciário obriga você a regularizar primeiro a sua situação com a Receita, para depois ele pegar, o juiz dar o crivo dele. Até porque se a pessoa, de repente, ela tem uma poupança, ela vai fazer a declaração, mas o rendimento dela não alcançou esse mínimo exigido no ano, quer dizer, ela vai fazer a declaração, mas não vai ter um custo com isso. Então não tem por que ficar com a situação irregular. Perfeitamente. Então, esse é o ponto. E eu vou mais longe.
Há alguns anos em Bauru, numa discussão junto com alguns auditores que a Receita lá de Bauru fez, houve uma manifestação de um auditor onde ele disse: o melhor é declarar. E é verdade. Eu também, a minha experiência me prova isso. Você fazendo a declaração, você tem toda a sua situação regular e principalmente, imagine que você tem uma poupança que durante 30 anos da sua vida você foi guardando e juntou lá 150 mil reais. Ok? Mas não precisa declarar porque eu punha cinquinho, depois recebi uma doação, eu recebi uma herancinha, eu pus, você não se preocupou. Aí você vai e de repente você compra um imóvel. Aí você tem que declarar, não tem? Apareceu de onde, né? Se você declarou aquele dinheiro anualmente e você comprou esse imóvel, tudo perfeito. Concorda? Tudo perfeito. Se você não o fez, você criou um problema totalmente desnecessário. E aqueles valores que você foi pondo na poupança mensalmente, não te acarretariam e não te acarretaram nenhum custo tributário, nenhum imposto a pagar. Então, esse é um lado em que às vezes tem pessoas que vão lá, mas eu preciso fazer porque isso enche o saco. Não, isso é simples, isso é necessário, isso te dá tranquilidade para depois. Porque o segredo da vida, Paulo, é você ir resolvendo problemas a problemas para evitar novos, né? Agora, tem gente que às vezes gosta de criar e depois reclama quando ele surge lá na frente, mas ela não fez a parte dela bem feito. Então, o que eu diria? Esse é o primeiro fato. E o segundo fato é que hoje, principalmente para aqueles que são autônomos, aqueles que não têm carteira assinada, que não têm como provar o seu rendimento, a declaração é um ótimo instrumento para isso. Certo? Muitas vezes, isso acontece o ano inteiro lá no escritório. Gente que vem, dá para fazer meu imposto de renda porque eu fui lá pleitear um financiamento para o meu carro e eu não tenho como provar minha renda. Então, quando você vai fazendo a declaração ano a ano, você inclusive facilita a tua vida na hora de obter o crédito. Quer dizer, então, o imposto de renda dentro dessa questão isenção ou obrigação, primeiro, existem os obrigados, tá? Não o fez? Sim, vai ter problema. Qual é o risco? Suspensão do CPF. Eu tenho um caso que me apareceu há poucos dias de uma pessoa que teve o CPF suspenso, não podendo fazer nada com ele, porque ele teve um rendimento 3 anos atrás, houve uma retenção de imposto de renda de R$12 e gerou toda essa situação. Ou seja, ele está praticamente sem CPF, porque ele deixou fazer uma declaração, esses 12 inclusive ia voltar para ele, porque era um direito, porque é um imposto pago que cabia restituição, tá? Mas ele falou assim, não, mas é R$12, eu não preciso fazer. Conclusão, não existe isso. O sistema é rígido, o sistema é radical, entendeu? Houve retenção num único mês sobre o seu ganho, independente por que foi, você é obrigado a fazer. Eu trabalhei um mês no ano, teve R$15 de retenção. Eu não ganhei nem para comer. Eu tenho que fazer? Claro que tem. Porque é uma das variáveis, é uma das situações que te obrigam. Então as pessoas precisam pensar o seguinte, são várias as situações, né? Nós colocamos algumas aqui, mas há necessidade de você procurar ver o que você tem. E às vezes tem, né? Que nem, às vezes a pessoa, que nem essa senhora que me ligou outro dia, eu tenho umas coisinhas, ela tinha 8 imóveis. Né? Quer dizer, assim eu tivesse essas coisinhas também, né? Mas, resumindo, às vezes as pessoas falam, e não adianta, Paulo, o sistema de informação que nós temos hoje, em que é feito junto à Receita, tá? Nós vamos falar de imóveis cartórios, nós vamos falar questão de despesa médica, as fontes pagadoras, nós vamos falar a questão dos aluguéis, muito sério. Para você ter uma ideia, hoje, os aluguéis é uma situação que a Receita pegou muito firmemente no passado e continua até agora. Existem 2 fontes de informação para os aluguéis. As imobiliárias e aquele que paga o aluguel, os locadores, né? Os locadores. Quer dizer, então o que significa? Não há como omitir aluguel.
né? Não há como você deixar no cruzamento passar. De informação. Isso. Vai pegar. Então, há uma celeuma, e às vezes as pessoas têm, e eu já aconteceu, é muito comum isso, às vezes chegar lá no escritório, a pessoa fala assim, o imóvel foi locado no CPF tipo da mãe, que é a dona do imóvel, mas a mãe distribuiu o aluguel entre os filhos. Aí cada um foi lá e colocou a parte que de fato recebeu. Dançaram. Tiveram problema. Porque a informação foi no CPF de quem? Da dona, daquela que recebe o aluguel. Então, são coisinhas que às vezes as pessoas vão e bobeiam, né? E aí vem a máxima da malha fina, né, Paulo? 90% da malha fina são erros de confecção da declaração. Por desinformação, tá? Porque o sistema, claro, que ele é feito para quê? Para te cercar. Toda essa celeuma, outro dia a pessoa falou assim, mas a Receita tem tudo? Eu falei, tem. O carro que você compra, quando você licencia, quando você emplaca, quando você faz o licenciamento, a Receita fica sabendo. O barco, o avião, quanto você gasta de cartão de crédito, a Receita sabe, ok? Você fez movimentação financeira? Sim, o banco informa a sua movimentação, entende ou não? E assim vem as despesas e assim vem os rendimentos. Então, nós temos uma gama de informações que é alimentado no sistema muito séria. Nós não podemos esquecer que nós já exportamos sistema fiscal. Ok? Eu me lembro muito bem, há uns anos atrás, quando eu li um trabalho em que um grupo de profissionais ligados ao governo foram, num determinado país, apresentar o nosso sistema fiscal, que é, diga-se de passagem, né? Aí vem, né, aquele questionamento, mas a eficiência é só de um lado, não é do outro, infelizmente, mas nós estamos falando aqui dos riscos e daquilo e da maneira que acontece. Então acontece assim. Marcos, tem um ponto importante para a gente tocar, porque logo na virada do ano e depois nas primeiras semanas de 2016, esse assunto veio muito à tona, foi muito debatido, inclusive nos meios de comunicação em todo o país, que é a correção da tabela do imposto de renda, né? E há uma tendência do Ministério da Fazenda em não corrigir a tabela do imposto de renda agora em 2016, ou seja, não deve haver correção, é isso que o ministro da Fazenda tem indicado. Vamos ver se isso se confirma ou não. Para o leigo, passa a impressão, Marcos, eu estou dizendo isso porque eu conversei com várias pessoas antes até dessa nossa entrevista, porque eu fui procurar saber um pouquinho mais do imposto de renda, sou leigo no assunto também. Não vai ter correção, bom pra gente, né? Tudo que corrige sobe o preço. No imposto de renda é muito pelo contrário. Exato. A correção significaria um alívio para o nosso bolso. Eu gostaria que você, didaticamente, explicasse pra gente isso. Essa não correção faz com que a mordida do leão seja maior? Vamos partir do seguinte princípio. Eu li isso ontem, se eu não me engano ontem, que a tabela hoje, segundo estudos de especialistas, ela beira os 72% de defasagem. Em 20 anos, né? De 1996 para cá. Perfeito. Vamos pensar, numa isenção de 28%, você corrigir em 72%, nós vamos beirar aí os 50 mil. Quer dizer, então, quem tivesse o rendimento de 50 mil no ano... do ano não haveria o que se preocupar em pagar imposto, não em declarar. A declaração não está em questão. Então, o que significa isso? Que é injusto aquilo que nós pagamos de imposto hoje. Ok? Porque é injusto. Mas, ao mesmo tempo, me faz, Paulo, pensar o seguinte. A quantia que vem de restituição é muito grande. Muita gente paga até mais do que deveria. Quer dizer, eu entendo que o fisco, a partir do momento que ele não dá esse questionamento, não dá essa correção líquida e correta, tanto é que nós conversamos isso em off, onde você me disse que se o ano passado houve uma inflação de 11%, e eles liberarem alguma coisa esse ano de 4%, 5%, como aconteceu o ano passado, quer dizer, o furo vai ficar muito maior do que os 72%. Vai bater nos 80%. Exatamente. Eu já vi estudos
né? Porque é necessário, a gente precisa ouvir opiniões e a gente precisa estar constantemente lendo sobre isso, mas há quem garanta que a defasagem é muito maior do que essa. Se você colocar uma série de complexos no meio aí, fazer as contas na ponta do lápis, nós vamos dizer que 100% é pouco. Mas, como estudos feitos por pessoas que conhecem bem do riscado, a ponto 72 a gente aceita, mas considera isso um absurdo. Tá? Eu acho que você falando numa defasagem de 20, 25, tá? Nós podemos até engolir, tá? Só que existe do outro lado uma necessidade do fisco de dinheiro, ok? E há do outro lado a nossa indisposição em não ficar pagando. Eu vou me estender um pouquinho para falar o seguinte: nós temos 92 impostos ativos no país. Nós temos 92 tipos de imposto colocado, envolvendo todos os governos, todo o sistema fiscal, municipal, estadual, federal. Quer dizer, há estudos que, se ocorrer a entrada da CPMF no meio do ano, que parece que deu uma esfriada nisso, vamos torcer que não aconteça, apesar do governo ter colocado no orçamento, né? A previsão. Uma previsão de uma fortuna envolvendo o CPMF, há quem fale que isso vai ultrapassar a casa dos 100. Quer dizer, pensa, né? Como dizia o Raul Seixas, precisa pagar para nascer, precisa pagar para viver, precisa pagar para morrer também, né? Quer dizer, é muito tributo dentro de uma área. E além da carga tributária, a nível de número de impostos ser absurda, ainda tem esse descompasso que, repito, é muito, muito injusto. Mas o sistema fiscal, infelizmente, ele abrange. Mas tem uma explicação, viu, Paulo? Eu vou me alongar um pouquinho. Eu disse a você que nós temos 25 milhões de brasileiros que são envolvidos diretamente com a questão de imposto de renda. Nós somos um país hoje ultrapassou a casa dos 200 milhões. Então nós estamos falando que 12 a 15% da população se envolve diretamente com a necessidade do imposto de renda. Dessa porcentagem, nós vamos colocar que metade, um pouco menos da metade, tem que pagar o imposto. Então eu creio que talvez a injustiça esteja aí. Ou seja, se todos, né, aí já vem um pouco de ideologia, né, mas quando a gente chega numa certa idade, depois de uma certa experiência, a gente começa a devagar um pouco sobre isso também. Mas se todos pagassem um pouco, talvez fosse mais coerente essa distribuição, essa situação, tá? Mas a questão da correção da tabela, deveríamos, né, através de nós, envolvendo a questão política, algo precisava ser feito, mas... Com relação a essa correção, só para passar alguns dados para ilustrar a situação, o governo brasileiro ficou alguns anos sem fazer a correção da tabela e a gente tem inflação, sejam 4, 5, 6%, enfim, vinha mais ou menos nessa média, né, 5, 5,5% de inflação por ano. Sem a correção, tudo isso vai fazendo com que o imposto de renda pese mais no bolso do brasileiro, que de fato paga o imposto de renda. Aí no ano passado houve uma correção escalonada para cada uma das faixas, uma porcentagem diferente, né, de correção, né, Marcos? No ano passado foi apresentado pelo governo. Isso. Valores diferentes, entre 4,5% e 6,5% de correção. Muito pouco diante da inflação que a gente já vinha tendo ano após ano. Só que no ano passado nós tivemos 10,6% de inflação, quase 11%. A correção média de 5, 5,5%, quer dizer, a defasagem aumentou mais. Esse ano sem a correção deve ficar ainda maior. E quem já paga o imposto vai ficando com essa carga mais pesada aí. Isso, e o pior de tudo, né, Paulo? E pega em cima do assalariado, né? Exatamente. E o pior de tudo é que ela bate duro no assalariado, tá? Tudo bem que você considerar que R$ 1.500, R$ 1.600 não gera um imposto para você pagar no mês, e aí o pessoal fala, mas grande parte não ganha isso. Mas necessariamente não é porque a pessoa ganha R$ 2.500, R$ 3.000, que é um salário normal hoje, tá? Ela tem uma carga de tributo que às vezes ela tem, enquanto que outros profissionais com valores muito maiores praticamente não pagam imposto, então aí a coisa fica mais estranha ainda. Mas infelizmente essa pancada ela é dura mesmo em cima
dos assalariados, tá? Mas eu não sei, né? Aí envolve, para corrigir isso, eu repito, estou completando 40 anos de profissão. Escuto isso desde o primeiro ano, que isso de alguma forma deveria ser ajustado. E aí eu vou lembrar uma frase que isso é muito velho, mas numa entrevista ouvindo do ex-ministro Delfim Neto, né, que ultimamente tem aparecido muito aí, tem assumido, mas voltou aí a falar, e um homem que eu considero de uma extrema cultura, um conhecimento muito profundo do que fala, ele falou que o Brasil ele tem duas maneiras de funcionar, tirando de quem tem ou tirando de quem não tem, né? Então me parece que eles não têm tirado de quem tem. Exatamente. Entendeu? Mas foi ele que disse, né? Até dentro dessa questão, ainda para a gente fechando o nosso papo, Marcos, uma questão até mais para a gente refletir. Eu peguei um dado interessante recentemente do site do Sindicato dos Procuradores da Fazenda. É um sindicato e eles têm uma espécie de sonegômetro, como o impostômetro que a Fiesp mantém, enfim, um sonegômetro, né, para medir uma estimativa da sonegação no país. É aí que eu queria colocar a questão. Será que a gente paga demais também, muitas vezes, por conta da sonegação ser muito grande, Marcos? Porque essa medida estimativa de sonegação, não só imposto de renda, né, de maneira geral, uma centena de impostos que nós temos para pagar no país, né, mas a estimativa de 500 bilhões de reais ao ano em sonegação. Quer dizer, acho que isso pesa também um pouco na balança, né? Essa pergunta eu me faço, acho que desde o primeiro dia que eu comecei, em 1976, né? Quando a gente começa a pensar nessa questão. Eu não vou aqui dizer que está certo sonegar ou está errado. Eu não seria a pessoa mais gabaritada para analisar isso de uma maneira com coerência. Mas o que eu posso dizer na minha experiência como contabilista, que a minha vida inteira trabalhei com empresas, né? Lido com o pessoal de imposto de renda, tenho muitos clientes que se envolvem com a questão de imposto de renda, mas o meu nicho específico são a prestação de serviço para o empresário. Então eu vou te pôr uma coisa, o empresário paga muito imposto. Muita gente acha que é muito simples, aquele não tira nota, aquele não sei o que lá, mas o empresário, principalmente o industrial, o que fabrica, ele arca com muito custo. Mas como é que você convence alguém a pagar imposto se não existe a recíproca? Entendeu? Se aquilo não se transforma em algum tipo de benefício, tá? Por quê? Porque nós falamos de outros países, tá? O Brasil é um país complexo, começando pela própria área. Entendeu? Nós somos muito grandes. Nós não podemos se comparar com a Suécia, com a Suíça ou outros países, porque eles são diminutos em comparação com o Brasil. O Brasil tem uma necessidade do envolvimento do sistema com o social extremamente violento, caro, tá? Mas ele depende da parte tributária. Essa parte tributária tem que funcionar, como o fisco tem fazendo isso. Mas só que chega na hora disso virar resultado, o que acontece? Então, eu parto do princípio que todo mundo deveria. Eu tive um professor na faculdade que ele dizia o seguinte: nós não temos, ele como professor, ele dizia assim: o dia que o brasileiro aprender a pagar o que ele tem que pagar, dentro da possibilidade que ele tem, não um, mas todos, nós estamos com o país resolvido o problema. Lembra aquela conversa que cada um desse R$1, nós quitaríamos a dívida do país? Não, isso 20 anos atrás, acho que você não vai lembrar. Havia uma máxima que cada brasileiro desse R$1, nós pagaríamos a dívida externa do país. Então eu digo o seguinte, que se todos pagassem, claro que não haveria necessidade da sonegação. É legal, eu gosto e agradeço pela explicação, Marcos, porque a gente tem como principal caráter na TV Câmara abrir espaço para discussão de temas relevantes. E eu gosto quando a gente consegue desenvolver os temas como você faz aqui com a gente, é sempre muito importante. Eu que agradeço. Você sabe que essa experiência a gente adquiriu ao longo desse tempo e vendo muita coisa até desagradável, né?
muitos lutadores aí que montaram o seu negócio, que não deram certo e que mereciam toda a sorte do mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a competência, né? Do povo, ok? De ambos os lados. Então, a gente do imposto de renda, aqueles que fazem a sua declaração e procuram cumprir, do outro lado, o empresariado, e essa experiência é boa. Às vezes, a gente vê coisa que não gosta, né? Mas eu acho que apesar de tudo, né? Ainda eu acho que nós, brasileiros, ainda estamos de parabéns, né, Paulo? Então, isso é bom. Então, é um meio que eu vivo e gosto muito, né? E esse momento aqui eu que agradeço especialmente a você pelo carinho, pela amizade, né? Ao Carlinho, que está sempre dando esse apoio danado, esse pessoal, e aqui numa casa que eu sou sempre bem recebido. Isso é bom demais. Então eu que agradeço essa oportunidade. Valeu, eu agradeço a você de casa também pelo carinho da sua audiência, você sempre ligado na nossa TV Câmara. O objetivo é levar informação com qualidade, com credibilidade até você, prestando um serviço mesmo à nossa comunidade. Um abraço, pessoal, a gente se encontra ao longo da programação. Tchau!